Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? João Rios por aqui. E do outro lado, não sei qual, temos Helen Niski. Helen, eu não sei falar o seu sobrenome. Como é que fala o seu sobrenome, por favor? Nitsky Nossa, é de onde isso? é alemão. E não é minha Ale- culpa, foi o meu marido. Ah, a Eu culpa é só, de... Ah, tá, você só agregou. eu Beleza. só agreguei, só Tá ganhei certo. de presente. Podia ser Pereira, não? Podia ser Podia ser, Souza. podia ser Rios, né? Que é um bem Rios é bonito. mais fácil ainda de falar, né? Tipo, flui. Mesmo que seja Rios com um H, que é colina, mas ok. Plagada, isso, E por que que eu isso. estou falando de colina e etc e tal? Porque a minha querida tá a um fuso de distância. Ela tá lá nos States, lá na gringa. Onde você live nowadays? Eu mandei. Nowadays, I live in Florida. Então, traduzindo aqui, hoje em dia ela mora na Flórida. Na Então, Flórida. não é aula de inglês, mas vamos seguir. Antes de mais nada, é interessante trazer por que que essa mulher está aqui, onde eu conheci. E a gente vai falar também como a gente se conheceu, por que que a gente se conheceu, por que a gente se juntou. E para quem está acompanhando, depende da época que você está acompanhando, a gente vai ter um evento semana que vem, que é o fim da escravidão. Por que raios é o fim da escravidão? O que que é isso daí? E o que que a Sim. gente almeja com essa junção, com esse movimento, com esse projeto? Então é basicamente isso, certo, Helen? Certo. Então, Helen. você se lembra quando é tipo casal, né, de frente com o Gabi, no formato casal? Como que a gente Nossa, se tem ainda conheceu? de frente com o Gabi? Oi? Tem ainda de frente com o Gabi? Não Não. deve ter, mas marcou a nossa época, né? A minha Marcou. época, que você só tem 20 e poucos anos, então não é da sua época, Sim. Uhum. que mora nos Estados Unidos, basicamente. É, 20. como é que a gente se conheceu? Você lembra? Você que me conta, eu tava Pronto, pensando, jogou a bola para mim. O pronto, seguinte, um grande amigo meu, Thales Kinderé, me convidou para um almoço em que, lá em São Paulo, e foi um pouco antes de eu, inclusive, fazer uma das minhas viagens, acho que foi para os Estados Unidos, foi um pouco antes de eu ficar uns 2 meses aí nos Estados Unidos. E lá eu conheci uma antiga parceira, né, num projeto da Helen, que foi a Lilian, né, pessoa maravilhosa que nos conectou quando a gente foi começar a falar um pouco a respeito de algo que ela domina só um pouquinho, que é o challenge, né, o tchau. desafio. Né? E como é que o desafio entrou na tua vida, Helen? Porque agora eu já falei para todo mundo como é que você entrou na minha. Agora, como é que o Tá, challenge entrou na sua? como o challenge entrou na minha. O challenge foi uma coisa assim muito legal, que foi porque alguém falou assim, você tem que conhecer esse cara que ele faz a coisa de criar movimento, assim. Eu falei, criar movimento é legal, eu quero. E eu sou fashion designer de formação. Então, eu sempre trabalhei na Califórnia. Esses anos, últimos anos, estou aqui na Flórida, mas sempre morei lá na Califórnia. E no Fashion Industry todos esses anos, e eu lancei a minha marca de biquíni, né? Então, como toda boa brasileira, designer, criou um biquíni. E daí, eu Biquínis descobri que grandes ou estilo brasileiro mesmo? Cute, era um simplicity mix. cute. Era um Ah, tá. mix. Não Aham, era nem um lençol e também não não. era uma Mas tampinha era de uma caneta. pegada bem legal, era o sexy, assim, meio pra moms, assim. Então, tipo, era Hum, mais era high-waisted, assim. sensual sem ser vulgar. É isso. Sem ser vulgar, Hum. exatamente. E era todo eco-friendly, então, em tecido, assim, reciclado, tudo muito legal. E eu vendi super bem aquela primeira coleção, mas depois eu me peguei naquela coisa assim, tipo, não gosto de marketing e não gosto de sales e não vou fazer isso. Vocês viram como ela fala marketing? Ela fala marketing, tá? E ela vai falar toda vez marketing, tá bom? Pode continuar, que eu preciso encher seu saco. Tá bom. Mas depois disso eu olhei e falei, como é que eu vou ter uma marca se eu não quero saber de vender ela e nem promovê-la ou fazer marketing? Marketing. Então, assim, aí eu comecei a buscar soluções que funcionavam para mim, na minha cabeça. Eu nunca tive estilo celebridade e nunca tive nenhuma vocação para ser influencer, assim, não Instagram influencer. E eu falei, não vai dar certo esse negócio. E foi buscando que eu caí foi num dos eventos do Pedro Adele. E o Pedro Adele, ele faz, assim, o challenge. Na época era challenge de 5 dias. E o nome daquele challenge era Movement Maker, explicando como que Interessante. você gerava movimento, gerava realmente assim, criava comunidade, toda essa vibe para um movimento no online. Eu falei, cara, é perfeito, é a minha cara, porque tudo que eu queria falar até com os meus biquínis era a questão de ser mãe
E assim, quantas vezes me chateava que mães se escondiam, não iam para a praia, não iam para a piscina mais, porque eu acabei de ter um bebê. Mas, gente, é o maior presente da tua vida agora já é a hora de se esconder, é a hora, né, de... E eu É, entendo, mudou o corpo, tudo, mas uhum. tem um jeito de você não se esconder, porque até porque aqui nos Estados Unidos, a gente tem 3 meses só de licença maternidade. Então, para curtir o teu bebê, você tem pouco tempo mesmo. Então, essa é a hora que, se tiver sol, Tem vai que para a ir. piscina, vai curtir o sol. Uhum. E, enfim, criando tudo isso, eu queria gerar esse movimento. Só que e acabei encontrando uma paixão até maior, João, que foi de realmente estar educando as pessoas, ensinando e conectando, eu falo assim, conectando os dots, assim, das pessoas. Porque quando eu estava lá nessa imersão e eu fiz um investimento bem grande em mim para estar nesse movimento lá com o meu mentor por um ano inteiro, até na casa dele e tudo. E eu percebi que as pessoas às vezes já estavam andando com outros assim por 5, 10 anos, assim, ando com o Tony Robbins, com isso, com aquele. E não tinha feito nada, não tinha lançado nada. E eu comecei a pesquisar assim, por que isso? Por quê? Como que você não fez nada? Mas você tá pagando pro cara todo ano e, tipo, É você não fez só nada. Tipo, tipo, o pertencimento tá enough. exato, e isso é o poder do movimento. Aí eu comecei a falar assim, gente, alguém precisa. Eles sabiam, eles tinham o como e o conhecimento. Todo mundo fala o poder está no conhecimento, e eu falo, não, o poder está na implementação do conhecimento, porque o conhecimento O não te leva a lugar conhecimento nenhum. só vai ocupar a memória RAM psíquica se você não aplicar em nada e não vai te Da ajudar a engolir obesidade só. mental, né? Exato. E aí eu comecei realmente a ajudar as pessoas a pegarem o que elas já tinham aprendido e colocar em passo a passo para aplicar e fazer. E foi assim que o challenge entrou na minha vida e mudou completamente a história da minha vida, porque até do fashion eu acabei saindo. Massa. Então, tá vendo? Já entenderam? Marketing, challenge Marketing. entrou na vida dela desse jeito e é, por que que a gente vai falar sobre o fim da escravidão, né? Isso que eu acho que é importante, que foi uma coisa que foi cocriada, né? Eu e você principalmente. Claro, nossos associados depois eles entenderam, acharam fantástico o movimento, eles olham para essa mesma direção, mas foi numa call, uma conversa eu e você por telefone que a gente desenhou isso, né? Por Ah, que fim da escravidão? Começa e depois eu, como um bom mal educado, continuo. boa, boa, sim. Não, é um complemento, né? Mas o fim da escravidão, para mim, era até o challenge mudou muito isso de não ser escrava, querer ser uma influencer, querer ficar preso a métodos. Eu não sou uma pessoa scriptável, assim, vou falar. Se eu Eu tiver sei, que ficar. eu sei. Vocês vão conhecer com o tempo que ela é zero scriptável. Nem tenta, Eu não sou vai dar muito certo. zero O marido scriptável. dela também já tentou scriptar ela, só sofreu e desistiu. Ele quase me jogou fora, na verdade. Pois é, ele Ele só não falou que ia ser jogou mais. porque ia ser caro devolver o frete para o Brasil, já que ele tinha levado para os Estados Unidos, falou, deixa aqui, vai que, né? Agora já deu. Mas basicamente isso, eu não sou nada scriptável e isso ia gerar uma escravidão para mim. Então, assim, um dos motivos que eu corri longe, assim, de realmente Instagram e tudo mais é porque não dava, não funciona para mim. Isso para mim é uma escravidão. Não ia ser criar. Só tem pessoas, João, que só ganhar dinheiro é o que elas precisam. Para elas é um motivo bom o suficiente para fazer uma coisa acontecer. Eu entendi que para mim, se alguém pega para duas coisas não funcionam para mim. Uma, eu nunca consegui ir para academia assim bem na rotina legalzinha, enquanto falaram que eu ia ficar gostosa, e nem consegui fazer nenhum trabalho que eu ia ganhar dinheiro. Nenhum dos dois funcionou. Tinha que mexer ali no ponto B, senão não ia rolar Não, nada. tem um ponto muito mais assim, tipo, ah, você vai ficar uma gostosa, sai daí, não tô querendo ser modelo, tipo assim. Então, esse para mim é o fim da escravidão. E o melhor do fim da escravidão para mim é a liberdade. Eu ia falar liberdade de vida, João, mas eu vou mudar. É liberdade no pensamento. Todo mundo vota e fala muito da liberdade financeira. Você vai atingir a liberdade financeira. Mas eu sempre falo que os resultados que você vai ter numa mentoria, por exemplo, por que que tem gente que chega em mentoria e fica podre de rico e tem gente que não fica? Porque depende do estágio que você tá. Eu sempre falo, não tá. Enquanto você não atinge a liberdade mental daquilo que você quer e você entende realmente, que nem eu falei agora, a academia só funcionou para mim quando eu entendi o motivo para mim, que funcionava para mim. Fazer dinheiro também só funcionou para mim quando eu entendi o que funcionava para Ellen.
Quando você entende, isso para mim é liberdade. Que quando eu comecei a entender o que é importante para mim versus o que está todo mundo dizendo para eu fazer, aí já começa o fim da escravidão mesmo, que você se liberta do que estão mandando eu dizer o que todo mundo faz e eu começo a viver a minha liberdade. Isso é maravilhoso, porque uma das coisas que eu falo muito a respeito, seja para mentorado, seja para aconselhado bilionário, não importa, é que as pessoas elas estão presas ao resultado. Elas estão presas à motivação, a régua motivacional dela é resultado. Se eu tenho resultado agora, eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. Se não, eu não vou fazer. E além disso, o próprio resultado está deturpado. Qual que é a definição dele? Quando você fala, por exemplo, ficar gostosa, ficar com um corpo bonito, ou você ganhar dinheiro, não é o que te apetece, porque a definição para você é mais voltado, por exemplo, para a saúde e para você ter aquilo que você objetivava ter aí. E quando você começa a definir esses objetivos, você naturalmente vai ter um corpo bacana, vai ter a saúde, que foi o que você objetivou, vai ter dinheiro e vai ter aquilo que você estava efetivamente buscando. Então acaba se tornando uma direção a percorrer e não mais o único objetivo, né? A condição sine qua non para que você seja feliz e faça aquilo. Né? No livro Hábitos Atômicos, ele fala muito a respeito disso, das três categorias. Né? Resultado, o sistema, o processo, o comportamento e a identidade. Então, quando você abraçou a atleta, abraçou a pessoa que efetivamente faz aquilo porque ama fazer aquilo, acabou. O que você estava Abraçou o fazendo. hábito, né? É Abraçou o exato, hábito. a construção do hábito, inclusive tem coisa que você não gosta de fazer, mas você constrói o hábito, né, usa a disciplina para isso e depois aquilo se torna menos complexo. Né? E a Sim. gente tem que abraçar o que é chato, que é o repetitivo, porque senão a gente nunca rompe aquele platô do potencial latente. Né? Então, uma das coisas é justamente isso. E ela falou, voltando para a questão da escravidão, liberdade e tudo mais, eu nunca gostei de aparecer. Né? Ainda não gosto. Mas a gente, em 2017, eu via muita gente, muitos gurus, vendendo uma verdade que não era a realidade deles. Se hoje vocês acham que isso acontece, eu já achava lá em 2017, só que hoje piorou. E aí eu passei a falar, não, eu já tive mais de 30 empresas até aquele momento. Eu vou começar a ensinar baseado naquilo que eu sabia. Né? Tinha abandonado um salário de 25 mil reais como engenheiro, gerente de custo, coordenador de obras de uma consultora, e fui começar a ensinar aquilo que eu sabia, né, todos os meus erros que eu tinha cometido. E sem Instagram, sem nada, eu ajudando as pessoas num grupo de uma pessoa que é maravilhosa, o Conrado Adolfo, né, alguém com quem eu aprendi, inclusive, o que era mentoria, porque eu não sabia. Eu participei de uma vez e falei, legal, bacana isso aqui, eu acho que eu consigo ajudar muita gente com isso. E aí foi que eu comecei a dar mentoria para outras pessoas. E na varanda do meu apartamento lá, eu passei a ganhar mais do que eu ganhava num ano em poucos meses. Né? Mas sem o holofote, sem que os outros soubessem, sem que precisasse ficar, sabe, o arrotando o peito de peru, sabe? E não é isso. Quando você tá, principalmente quando você está comendo só mortadela velha. O povo é assim, a gente não gosta disso. Então você não tem a liberdade mental, você não tem paz, né? E quando a gente fala de liberdade, para mim existem quatro. A geográfica, de você poder estar em qualquer lugar quando você quiser e não quando você tiver que estar. A financeira, que é o que todo mundo busca, né? Ah, João, você é o conselheiro dos ricos. Meu, rico é ter abundante aquilo que é importante. Se você não sabe o que é importante, você nunca vai ter abundância daquilo. Não com uma maneira intencional. E a outra é você ter a liberdade de tempo, que é o único bem que você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não vai comprar para você, a não ser que você compre dos outros e saiba usar o seu bem. E a outra é a mental. Então você ter a liberdade de que você não precisa viver de acordo com o que os outros estão definindo como sucesso, isso é maravilhoso. É por isso que a gente falou, não, a gente vai ter que ajudar essas pessoas a se libertarem delas mesmas, se libertarem daquilo que os outros querem que elas vivam, aquilo que é a definição de sucesso no Instagram, tudo aquilo a gente quer trazer, né, Ellen? Que a gente quer fazer. Você vai viver de acordo com os seus termos, desde que você entenda o que é liberdade, o que é ter sucesso, o que é efetivamente ser feliz com aquilo que você faz, sem ter que
mostrar para os outros, sem ter que ficar de Louis Vuitton da cabeça até o dedo do pé para poder mostrar que chegou em algum lugar, que você é rico, né? Isso acontece bastante, Mas que infelizmente. faz parecer fake, a gente já conversou sobre isso. Eu era não só fashion designer, mas personal stylist, né? Eu sempre fui especialista em fittings, João. Então, às vezes, tem cada coisa que eu olho e falo assim, não, 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 nem é pro teu tipo de corpo, pelo amor de Deus, não interessa quando se pagou. Tendo um Pega uma versão LV lá, barata. ou tendo um jacarezinho, o povo vai lá e pum, dane-se. E não, e daí às vezes deixa você. Tem gente que fica 20 anos mais velha, assim. E tá tudo bem, você quer parecer mais velho, mas assim, no geral, Não é essa a intenção, não. é só quer parecer mais rico. Não, gente, por favor, se precisar de ajuda, me chamem. Mas, João, é isso mesmo. Para mim, eu sempre falo uma coisa. Uma das coisas, assim, a gente passou por um período bem puxado no nosso casamento aqui, assim, e eu e meu marido, a gente sempre conversa que o que realmente foi o essencial de salvar tudo e transformar tudo, que não é só salvar. Eu acho que nada tem que só ser salvo para dizer assim, ah, tá, beleza, tá ok. E eu sempre falei para ele, eu, por mais de ser cristã e tudo, eu nunca acreditei naquela questão que todo cristão fala, casou, você tem que ficar pro resto da vida com aquela pessoa para aquele badge of honor. Falei, não, ou a gente tá feliz e tá bem, ou então não faz sentido, né? Se uma pessoa que eu escolhi para casar um dia porque eu achava ela super legal, por que que eu vou arruinar a vida dela? E uma das coisas que mais deu diferença na nossa vida foi a liberdade de, primeiro, que nem você falou agora, se entender. Eu acho que todos nós investimos bastante tempo e a gente foi muito bem treinado a aprender coisas. Ir para uma faculdade para aprender uma profissão, que nem você falou de engenharia, ir para pagar para uma mentoria para aprender uma estratégia, ir para isso, para aquilo, mas a gente não para se perguntar o que que é importante para mim de verdade. E todo mundo sempre responde, "Ah, dinheiro, dinheiro é importante para mim, dinheiro. Tá bom, dinheiro é importante para você. Então tá bom. Então, às vezes eu brinco assim, todo mundo fala, ai, Eli, que horror. Falei, bom, se dinheiro é importante para você, vai vender droga. Você pode vender É o meth, não mais sei o que. fácil, mais Mas rápido. só Você se pode você- morrer a qualquer momento ou ser preso, mas se é só dinheiro, Mas é só dinheiro. no Ou matter então, how, ou vai se prostituir também, porque às vezes assim, se põe vai uma pro roupa. job, vai pro job. Aqui é job, tá? Que fala. Não pode falar É job. prostituir, é coisa. Não, pro job. É coisa de outra coisa. Daí todo mundo, ai, que horror, que horror. Eu falei, horror, mas a verdade é isso que você está dizendo sem pensar. Porque você está dizendo, então assim, então quer dizer que o dinheiro não é o que é importante para você, porque você não faria a qualquer custo. Se a partir do momento que não faria a qualquer custo, então quer dizer, existe lines que ah, mas isso é óbvio, velho. Não, não é óbvio. O óbvio não Porque existe. Ele é subjetivo. é subjetivo, exato. Não é óbvio. Tem coisas que você não faria, não importa o tanto de dinheiro que é. E aí que a gente tem que começar, João. Tipo assim, eu posso ganhar que nem, posso ganhar muito, muito, muito dinheiro e vai me deixar assim, 9 meses do ano completamente longe dos meus 2 filhos? Eu tô dentro? Não, No eu não way. tô dentro. Não interessa, porque hoje em dia eu até brinco, hoje ainda meu filho e minha filha querem ficar comigo o tempo inteiro. Daqui a pouco eles não vão querer mais. E não é porque, ai, que ruim. Não, é adolescência, faz parte da vida, vão querer ter amigos, tem outra fase. E eu vou ser uma mãe horrível se eu não estiver presente agora na fase em que tá, essa fase é para ser assim, e daí eu vou voltar na fase que não é para ser assim, querer ficar puxando eles e reclamando que eles Você não vai querem ficar comigo. forçar algo que você deixou de fazer lá atrás quando você teve a oportunidade e o momento adequado e Quando ideal. era para fazer. Tudo na vida tem momento. E tudo a gente tem que saber entender momentos. Então, por que que eu falo? E é verdade, parece uma coisa óbvia, parece até bobeira essa conversa, mas a liberdade começa aí, enquanto eu ponho um papelzinho na mão, que seja, e eu escrevo. O que que eu quero? Eu quero isso. Eu faria por quanto dinheiro isso? Ou qualquer dinheiro do mundo me daria isso? Eu atingiria isso por qualquer custo? Ou não, não é bem qualquer custo. Porque é bem isso, João. Eu vejo que tem pessoas assim, com muito, muito dinheiro, ganhando muito, muito bem, que são miserable, que É, têm uma vida ruim eu já e conheci nunca multimilionários miseráveis e mendigos ricos. ricos, exato. Porque a verdade é, se eu tô sem. E outra, tem aquela coisa do it's never enough. Como é que fala? Nunca é Nunca, suficiente. nunca é suficiente, é. Nunca é suficiente. Porque quando você tá naquela busca de dinheiro, 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 Nenhum dinheiro vai ser suficiente porque você não definiu onde você quer chegar. Então, existe até um livro, Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira, uma coisa do tipo. Eu até estava conversando, trocando e-mail com o autor, e ele fala exatamente, um capítulo que ele fala sobre o enough.
quando você não sabe quando é enough, você acaba passando aquele momento, daquele ponto e talvez voltando para bem antes de quando você começou. Então, se você não sabe o teu alvo, o teu destino, você pode passar na porta dele sem perceber e viver continuamente uma vida frustrada, né? Então isso Então, acontece muito. muito. E essa é a liberdade que eu quero trazer para todo mundo, sabe? Porque realmente, João, existe formas de fazer. Não tem que todo mundo fazer igual. Não é porque celebridades no Instagram, não, mas o fulano fez isso no Instagram e não sei o que, e ganhou milhões, virou multibilionário, blá, 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 blá. Legal. Você faria a mesma coisa e ia estar feliz? Se você vai estar feliz, go for it. Mas se não é, a gente precisa entender isso, porque eu vejo todos os dias casamentos se acabando, coisa acabando, porque as pessoas porque não conhece a você mesmo. Vai entender você mesmo. Fala o que é importante para você mesmo, decida o que é importante para você mesmo, para aí você realmente ir com força total em algo que vai realmente te fazer feliz e vai acrescentar e vai te levar para um propósito. E isso é propósito. Acho que todo mundo fica assim, ai, eu quero saber meu propósito. Crente, principalmente, eu posso falar isso porque eu também sou. Então, é aquela coisa, ai, eu vou orar para Deus mostrar meu propósito, porque Deus falou comigo, Deus falou. Não, não. Propósito, às vezes, é tão mais simples. Quando Deus já criou a gente, Ele já criou com esse propósito. Então, o que que é o propósito? Se tem um desejo muito forte no teu coração, já é aí o teu propósito. Aí, ó, right there. Simples. Tem que tomar um cuidado exatamente muito grande, porque senão você acaba vivendo atrás de um sucesso definido por um terceiro, né? E quando você alcança aquilo, você vê que não era aquilo, e aí você se frustra de um tamanho tão grande que às vezes você perde a razão literal de viver, né? Isso a gente vai buscar cada vez mais, e isso é que a gente almeja para este movimento que a gente está começando, né? A gente efetivamente não quer morrer apenas tentando, mas morrer fazendo, né? Que a mensagem seja maior do que o mensageiro, e esse é o nosso objetivo, né? A gente fazer com que as pessoas mudar o mundo, mudando um mundo de cada vez, né? Eu acho que é nessa Exato. linha que a gente vai fazer, e é por isso que talvez uma, 10, 100 ou 10 mil pessoas assistam a esse e os outros vídeos que estão por vir. O importante é, será que você que assistiu mudou alguma coisa para você? Talvez você parou para refletir algo com relação ao que você vinha fazendo ou deixando de fazer? Se sim, eu estou feliz, e a Ellen tenho certeza que também. Também. E semana que vem, no dia 1º a 3, a gente vai estar dando oportunidade das pessoas estarem no Zoom mesmo, conversando, fazendo perguntas. Eu falo que as coisas que mais mudaram minha vida foi numa conversa, João. E realmente ter alguém que já passou já está na frente, está um pouquinho na frente de onde a gente está. Responder uma pergunta, às vezes já muda todo o jogo para a nossa vida. É, Exatamente. então, por isso que a gente está abrindo a casa, abrindo o microfone. O João tem uma experiência sensacional de vida, imagine, mais de 40 empresas, e assim, poder fazer a pergunta para alguém que já realmente construiu tanto assim, faz uma diferença absurda na nossa vida. Vai ser um prazer. Então, tá vendo? Quando a gente fala sobre riqueza, é isso. Você poder ter isso. Isso. E o bom é que eu estou falando, ela não está entendendo nada, porque Ela ou ela fala entende português, português, lascou, então não posso falar ela nada. só fala português, né, pequena? Você fala português? Sim. Sim? Então, Você pronto. é só falar inglês também? Sim. Sim. Então, é sobre isso. Efetivamente, você não, diferente da maioria das pessoas com quem eu converso, mas algumas delas mudam esse proceder, quando você fala, eu faço tudo pela minha família, mas na jornada você deixa ela de lado, você não está fazendo pela tua família. Você está usando isso como um suborno de consciência, e é o porquê de várias famílias simplesmente desabarem. Que isso não aconteça com vocês. É isso. E, gente, agora nessas eu tenho que adicionar uma coisa. Isso é tão importante porque também se conhecendo é super importante. Não preciso usar estou fazendo isso pela minha família. Eu estou fazendo por mim, porque eu acredito. Eu, como mãe, lutar por aquilo que eu acredito e que eu sei que eu posso abençoar pessoas, eu estou dando permissão verdadeira em ações para que os meus filhos, a minha filha e o meu filho também lutem por aquilo que eles acreditam e vivam a vida que eles querem. Não é só eu falar, vão, vocês podem sonhar e ser o que vocês quiserem na vida, mas eu tô miserable, não estou fazendo o que eu quero na vida, eu não estou dando permissão em ação. Você não tá, fazendo em ações, você só está falando em palavras e aí não resolve nada. Não resolve nada, exatamente. Então é Muito isso.
Então a gente se encontra em um outro momento aqui, falando sobre um outro assunto, ou vertentes do mesmo assunto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau!